Bem-vindo a mais uma aula de administração do Microsoft 365. Nessa aula, eu quero te mostrar quais as opções para personalização e ajustes no UPN e no SMTP, para autenticação e para entrega de e-mail. Já começando a definir aqui o que significa UPN, né? A tradução aí, as siglas em inglês de User Principal Name, né? Nome de usuário principal, e SMTP, que é um protocolo de entrega de e-mail simples, é o protocolo que permite que mensagens de e-mail sejam entregues nas caixas de correio, nas caixas de entrada, lá da solução do servidor de correio destino, né? Do seu destinatário, onde você vai entregar o seu correio quando você faz o envio de um e-mail, quando o usuário faz uma ação de responder a todos, de encaminhar, né? A gente sabe que existe protocolo de conexão de entrada, quando o e-mail está chegando na caixa do destinatário, aí você usa alguns tipos de protocolos, né? Você pode utilizar o POP, você pode utilizar o IMAP, o MAP do próprio Exchange, né? Também outrora chamado de ActiveSync. Então hoje a maioria das caixas de correio adotam o IMAP aí, que é um protocolo universal e que trabalha com base no servidor. São e-mails que ficam no servidor e você vê o espelhamento do que está nessa caixa de correio, né? O backup fica lá, os dados ficam lá e ele acessa sempre no servidor. Diferente do POP, que você sabe que baixa para a máquina, aquela responsabilidade daquele PST fica local. Se for um Outlook, por exemplo, que você estiver utilizando como cliente de correio. Bem, sabido isso, né? A gente tem inclusive aqui a tradução também do SMTP, né? Então, quando você vê SMTP, é Simple Mail Transfer Protocol, né? Um protocolo de transferência simples de correio. E como eu falei para vocês, o UPN é o User Principal Name. Ele é composto de mail nickname, que são atributos, né, do endereço de e-mail para login e para correio. No Microsoft 365, os dois podem ser usados para a mesma coisa, isto é, se eu logo no Microsoft 365 como mauricio.casemiro@visionshareconsult.com, eu posso ter o meu e-mail, o meu SMTP principal. Algumas pessoas chamam também de SMTP alias, né? Que não deixa de ser um alias. A gente vai ter aula para isso também, para falar de alias complementar, mas não deixa de ser o meu endereço de e-mail principal ali, que eu uso tanto para logar em todas as aplicações da plataforma Microsoft 365, inclusive no próprio Outlook. Se eu vou utilizar o meu webmail ou os meus clientes de e-mail mobile, desktop, não importa, tá? Windows, Mac, eu vou utilizar também esse mesmo endereço de e-mail para poder autenticar e para poder mandar e-mail. Então, para autenticar é o PN, para mandar e-mail é SMTP. Tá bom? Simple Mail Transfer Protocol ou User Principal Name. O legal mostrar para vocês aqui é que o User Principal Name, ele é o endereço completo. E esse atributo, ele já é um próprio atributo, né? Mas dentro desse atributo eu tenho a composição de dois outros subatributos, digamos assim. O atributo Mail Nickname, que é o que vem antes do arroba, a gente considera ele como sufixo, seguido do atributo que vem depois do arroba, que é o domínio que você escolheu para trabalhar no Microsoft 365, tá? Então, eu vou acessar aqui com vocês a console administrativa do nosso ambiente de laboratório do Microsoft 365 e aqui a gente vai lembrar que em configurações, tá? Lá na página inicial do Admin Center do Microsoft 365, em configurações e depois em domínios, a gente só precisa lembrar. Lá na aula que a gente implementou, começou trazendo aqui o deploy do Microsoft 365 para funcionar, fez o trial, né? Gerou ali o trial, provisionou o ambiente. Esse ambiente que foi provisionado no data center do Microsoft Online Services, ele trouxe um domínio de provisionamento que é o onmicrosoft.com. Então você criou um subdomínio, no nosso caso aqui nós criamos o Vision Share Consult e depois vem, que é o subdomínio, e depois vem o domínio da Microsoft, que é onmicrosoft.com. Depois disso, teve aula específica para configurar o domínio de propriedade, aquele que é teu, que você paga por ele, assina ele, o .com.com.br, aquele que representa, né, a marca comercial da tua empresa e aquele que te representa na internet, né, como a sua marca, como a sua identidade na internet como um todo. Até porque tem o site, né, e etc. Que é o visionshareconsult.com. No nosso caso aqui, eu adquiri esse domínio lá na hospedagem XPTO, pode ser qualquer uma delas, tá? E aí eu trouxe
para cá e a gente fez todas aquelas configurações na zona de DNS externo do domínio, apontando ali primeiro um TXT para poder validar a propriedade do domínio e depois MX, diversos registros do tipo CNAME, SRV e assim por diante para os serviços das aplicações do Microsoft 365 funcionarem corretamente. Depois que ele propagou na zona de DNS externo mundial e a gente validou na própria console, ele veio a passar a ter um status de íntegro. E aí vem aqui um ponto importante. Muitas vezes, administradores de Microsoft 365, até antes de trazer o domínio de propriedade, vai lá e começa a criar os usuários. Eu não recomendo você fazer isso, mas eu já encontrei muito cliente no meu trabalho de consultoria que já tem lá um monte de coisa criada sem antes de trazer o domínio. Não faça isso, porque depois você vai ter que alterar. E você tem que tomar o cuidado, porque quando você altera o UPN do usuário, para outras aplicações não é tão impactante assim, porque leva um tempinho para propagar a alteração de UPN, como é que ele vai logar com sufixo e com prefixo, né? Porque você pode alterar o mail nickname e você pode alterar o domain, né? Que forma ali o user principal name, como eu mostrei, o PN. Mas você pode querer alterar só um também ou só o outro, não necessariamente os dois. Dependente de como você fizer, algumas aplicações demoram para alterar totalmente essa alteração que você faz, essa troca, ou de mail nickname ou de domínio, né? Por exemplo, o OneDrive for Business é um caso específico que você precisa prestar atenção, levar em consideração, ter como um ponto de atenção. Por quê? O domínio lá que é gerado, a URL, desculpa, né? O certo é falar URL. A URL que é gerada para cada usuário, o OneDrive for Business, ele é um aplicativo, ele é uma aplicação do usuário, né? Com perfil personal do usuário. Então, se você troca o UPN, seja por conta do mail nickname, seja por conta do domínio, né, prefixo ou sufixo, ele vai ter que alterar toda a cadeia de caracteres que compõem aquela raiz de URL do OneDrive for Business. E se o usuário, você tiver permitido que o usuário já tiver trafegado o documento lá dentro, hospedado, compartilhado, ele vai sair trocando tudo. Se o usuário já sincronizou com a máquina, com o explorador de arquivos, vai ficar uma sincronia com erro, vai ter que refazer a sincronia. Então, olha a quantidade de problemas que você pode criar, gerar, se você não fizer o passo a passo correto. Tá? Então, para você que está assistindo, tendo a oportunidade de estar assistindo essa aula comigo aqui de administração de UPN no Microsoft 365, o passo correto é, gerou o trial, vou falar o macro aqui, tá? Porque são muitas subetapas também, né? Mas como macro etapas aqui, gerou seu trial de Microsoft 365 com seu domínio de provisionamento, traz o seu domínio de propriedade, seu .com, seu .com.br, .net, configura, deixa ele íntegro, né? Validando ele aqui na console, né? Propagadinho, certinho, e depois, logo em seguida, antes de fazer qualquer outra coisa, você já seta o seu domínio de propriedade como domínio padrão, tá? Isso é importante, porque o Microsoft não se usa para um ambiente real, né? Um ambiente ali, tem o laboratório, daqui a pouco me vem a palavra. Tem o ambiente laboratório que você usa para testes e tem o ambiente de produção. Pronto, lembrei. É isso que eu queria lembrar. Não se usa um Microsoft para ambiente de produção. Ah, mas eu estou testando. Ok. O ponto de preocupação aqui que você tem que ter é se lá para frente, depois de testar, você chega e fala: nossa, gostei do Microsoft 365, vou adotar, vou usar e vou só continuar a usar daqui para frente. Peraí, você não falou que é teste? Você fez tudo de forma despreocupada antes porque falou que era teste. E aí? Consertar leva muito mais tempo, é muito mais trabalhoso do que você fazer o deployment planejando certinho desde o zero. Ainda que você vá fazer um trial de Microsoft 365 com domínio de propriedade para testar, siga as boas práticas, porque se lá para frente, quando já tiver documento lá dentro, e-mail rodando, usuário rodando lá dentro, você definir realmente, fazer o adoption do Microsoft 365, tá tudo certo, é só continuar usando. Você não tem que refazer nada, você não tem que ajustar nada, não vai ter esse tipo de preocupação, tá? Então, vamos lá, olha lá. Domínio de propriedade padrão, porque daí na hora que você criar os usuários,
todos os usuários ou qualquer tipo de identidade que você criar aqui dentro, você, inclusive, tem próximas aulas aí que são as aulas de identidade, né? Tem um módulo separado só para isso. Então, usuário, grupo, equipamento, né? Sala de correio de equipamento, caixa de correio de equipamento, caixa de correio de sala, né? As room mailbox, os equipment mailbox, os contatos federados, todos eles já serão criados ali na hora que você estiver fazendo a criação deles, já vão levar em consideração o domínio de propriedade, que é o seu domínio que você vai utilizar e é o que a gente recomenda porque é o domínio que você tem assinado ali, né? Tem acesso ao DNS dele, a todas as configurações dele, ok? Então vamos lá. O que acontece aqui? Nesse ambiente eu reproduzi exatamente esse cenário, que o administrador de 365 apressadinho foi lá e criou todo mundo no onmicrosoft.com. Bem, já que foi feito isso, aí depois implementou-se o domínio de propriedade, né? Trouxe ele como padrão, a gente só precisa mudar esses usuários, tá? Eu vou fazer um select all aqui em todo mundo, vou inclusive selecionar essa identidade aqui, que é um grupo, tá? Exceto essa aqui, contato, todo mundo é usuário. Você pode ver que inclusive ela está como não licenciado, porque não se licencia grupo, né? Se licencia usuário. E eu vou tirar o meu aqui, que é o que está logado, porque o meu está certinho, ó, já está como meu domínio de propriedade. O restante está tudo como domínio de provisionamento onmicrosoft.com. Você não precisa fazer a alteração de um por um, tá? Se for só um, tudo bem. Aí você vem aqui, por exemplo, ó, na Agatha, né? Eu clico no display name aqui, venho para a guia ou melhor, permaneço na guia conta, que é a primeira, e aí eu venho aqui, ó, para gerenciar nome de usuário e e-mail, tá vendo? Então ela tem aqui um alias, que é o .com, não vai ter por enquanto, porque a gente acabou de implementar, a gente vai ter que criar esse SMTP, o alias vai virar SMTP, endereço de e-mail principal, e eu venho aqui no lapisinho e altero de onmicrosoft.com para .com. Né? Ou de vocês, aí deve estar .com.br, né? Geralmente as empresas preferem .com.br. Mas se não for um só, você não precisa ficar fazendo na mão aqui, né? Você faz um select all, selecionar tudo, e você vem aqui, ó, alterar domínios. A gente vai alterar o que vem depois do arroba, que é a parte do domínio, que é um dos subatributos do atributo, o PN User Principal Name, o atributo domain, tá? Alterar, selecionar um domínio e visionshareconsult.com. Tá vendo essa informação que aparece? É a Microsoft te avisando aquilo que eu acabei de falar, que algumas aplicações vão demorar para poder reconhecer essa alteração de UPN. Nesse caso aqui de domínio, tá? A segunda parte aí da composição do nosso UPN. Então você confirma. Maravilha, olha aqui, 12 usuários selecionados, as informações de domínio foram atualizadas para 12 usuários e estão em vigor imediatamente. Pode levar alguns minutos para que as alterações apareçam no painel de detalhes do usuário. Então, se você fechar, enquanto eu não fecho, isso não acontece. Na verdade, já aconteceu em background, ó lá atrás, ó. Mesmo com essa painel aqui na frente, ó, todo mundo como visionshareconsult.com, domínio de propriedade. Um outro ponto de atenção aqui é que se qualquer usuário, qualquer identidade estiver logada no momento que você fizer troca de domínio, ele vai cair. Ele vai cair porque é como ele loga na aplicação. E as aplicações do Microsoft 365, elas ficam checando esses atributos a todo momento. Então ele vai cair e você precisa informar o usuário. Olha, você não loga mais como subdomínio.onmicrosoft.com, tá? O seu mail nickname permanece o mesmo, que é o sufixo que vem antes do arroba. Aí você vai colocar arroba, normalmente, e depois você agora altera para o nosso domínio de propriedade, tá? Nosso caso aqui, visionshareconsult.com. Alerta o usuário, ensina o usuário, porque senão ele vai, no momento, vai ser derrubado e não vai entender o que está acontecendo e não vai conseguir, inclusive, logar de novo, vai ficar travado ali o trabalho dele. Então, o ideal é, se você vai fazer isso com o pessoal já usando, né, ó, que loucura, não recomendo você fazer isso, tá? Então, tem que passar um memorando, fazer uma reunião, né? Tem que alertá-lo de qualquer forma, ou passar na mesa dele e auxiliá-lo ali com a tua equipe de TI ali, de suporte, tá bom? Bom, o UPN alterado com sucesso. Dessa forma, você altera aí o UPN, né, a parte da direita do sufixo, né, da direita do arroba, que é o domínio
do seu usuário. E se eu quiser alterar em algum momento o meu mail nickname, que é o meu sufixo, é o que vem antes do arroba, tranquilo, vou pegar a Agatha como exemplo aqui. Se você por algum motivo vai precisar alterar ou pontualmente, ou você, por exemplo, mudou o modelo de como esse mail nickname é construído, lembra que a gente discutiu, a gente vai discutir mais isso ainda nas aulas de identidade, mas o administrador de correio de Microsoft 365, de identidade da organização, ele tem que definir como é que ele quer esse mail nickname, né? Esse sufixo antes do arroba que constrói ali, compõe o UPN. Se vai ser nome, ponto, último sobrenome, se vai ser primeira letra do nome seguido do sobrenome ou do último sobrenome, enfim, são vários modelos que as pessoas adotam, com hífen, com ponto, com underline, né? Se você definiu o modelo, viu que não funcionou, por algum motivo precisa trocar, bom, pontualmente é assim, ó, seleciona, tá? Aí você vem aqui, gerenciar nome, vamos lembrar que gerenciar nome de usuário, e-mail, você, ó, tá vendo? Agora você tem um endereço de e-mail e um nome de usuário. Então agora você altera aqui como você quer em nome de usuário. Ó lá, sufixo, mail nickname, tá? Que é o que vem antes do arroba, mais o domínio forma o UPN. Depois você tem que pensar como é que vai ser o endereço de e-mail principal, porque isso aqui é para login, o PN é para login e SMTP é para envio de e-mail. Mesmo logando assim, a plataforma está entendendo que o endereço de e-mail principal da Agatha é com o Microsoft.com. Você precisa dizer que não, que ela tem agora o endereço de e-mail principal também em conformidade com o PN. Então você clica em concluído para os dois e você pode, se quiser, deixar aqui como um alias complementar o endereço de e-mail lá do onmicrosoft.com, que eu recomendo. Eu não recomendo que você remova o onmicrosoft.com. É legal que ele funcione sempre nos bastidores para fazer para fazer roteamento interno, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, colocar como concluído e colocar como concluído, tá? Salvar alterações. Alterações salvas com êxito, tá vendo aqui, ó? Inclusive, ele já entendeu e já entendeu e já trouxe aqui para nós o alias complementar, não estava assim, como o onmicrosoft.com, porque é uma comparação lógica e exata, né? Bom, se o principal era onmicrosoft e o complementar era .com, e agora ele falou que o principal vai ser o .com, então agora o onmicrosoft passa a ser o alias complementar adicional. E ele já faz todos os ajustes quando você ajusta UPN e SMTP, como a gente acabou de fazer agora, tá? Dá para fazer em massa? Esse já não dá, porque não é uma coisa comum a todos. O domínio é comum a todos. Agora, o UPN, cada um tem o teu. Mail nickname, cada um tem o teu, tá? Então você precisa fazer usuário a usuário, se precisar alterar um modelo do mail nickname. É o sufixo que vem antes do arroba e que compõe o nosso UPN, User Principal Name. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.